Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje, por episódio 58, a gente teve uma história mais uma vez focada na Hikari, apesar do TK estar ali também, do Taichi aparecer mais uma vez. Foi bem a Hikari junto com a Digimon dela, contra um Digimon muito incrível também, que eu quero conversar um pouco sobre tudo isso. Então, vamos começar? Vambora! Então, de escolhidos, fazendo um pouco diferente dessa vez, eu quero falar apenas dos pontos mais importantes desse episódio. E para começar, eu quero falar, obviamente, da Hikari com a Teiyumon. Elas foram muito importantes para esse episódio, obviamente, foram as protagonistas principais, e todos os episódios que a gente teve com foco nessas duas personagens foram muito bons também nessa temporada, né? Então, sempre que elas aparecem, sempre que tem um foco nelas, nas habilidades da Teiyumon, nas evoluções, na luz e tudo mais, a gente sempre vê uma história boa, a gente sempre vê um episódio que tem um ar de maior importância do que os outros episódios, né? Ou pelo menos do que a maioria dos outros. O que é muito legal, sabe? A gente vê coisas importantes, coisas incríveis acontecendo no mundo digital. E faz sentido, afinal de contas, o Digimon da Hikari é um dos Digimon sagrados desse mundo digital, tem grande importância, chega em evoluções de nível Mega que são inacreditavelmente importantes para o contexto geral de um mundo digital, né? A gente até viu a Holy Dramon, e nesse episódio a gente vê a Teiyumon mostrando um pouco do poder da Ufanimon. Aparece a aura da Ufanimon atrás da Angelomon, né, quando ela precisava proteger aquele lugar, defender aquelas digitamas, né? Então ela mostrou aquela aura arco-íris, né, aquele ar sagrado. Ela até usa uma habilidade chamada Ar Sagrado, que traz meio que uma aura de arco-íris enorme e que purifica todas as coisas que toca. Tudo isso foi muito importante, muito incrível. Quando a gente fala de Ufanimon, ela realmente sempre mostra um pouco desse prisma, né? Essa coisa de luz com arco-íris e tudo mais. Sempre que a Ufanimon aparece, a gente vê coisas desse tipo, né? Se você assistiu Digimon Frontier, por exemplo, você vai lembrar que tem coisas desse tipo lá envolvidas com a Ufanimon também, né? E com todos os Digimon sagrados. Então foi muito legal ver tudo isso se desenvolvendo ali, né? Ela teve que lidar com mais Digimons super malignos que tem aura cruel e tudo mais, que vem fazer coisas do mal. Então é interessante isso. Mais uma vez a gente teve Digimon sagrados tendo que lidar com coisas ruins e que tem uma aura de morte que tá chegando para assolar algum lugar, né? Então eles são necessários. Então faz sentido que essa bússola tenha levado a Hikari até aquele lugar. Daí eu fico imaginando, né? O TK tava ali junto, né? E o TK não foi o protagonista desse episódio junto com ela. Apesar disso, ele tem também um Digimon sagrado e ele também teria grande importância contra inimigos como esses, né? Então eu fico imaginando o que será que vai ser tão importante para o TK, né? Que talvez seja até maior do que isso que a gente viu nesse episódio. Então a gente vai ter que esperar para ver, mas muito legal aí toda essa parte do episódio. E o segundo ponto importante que eu quero trazer para vocês é sobre as digitamas, né? Então a gente viu um monte de ovos de Digimon nesse episódio. Eles tiveram tanta importância que a gente teve até uma nova imagem dos ovos de Digimon que foi compartilhada nas redes sociais de Digimon, que foi bem legal, né? Mas o ponto principal, pessoal, é que esses Digiovos, essas digitamas nesse lugar, mostram um grau de importância para esse lugar ainda maior, né? Então eu vou tentar explicar para vocês. O que aconteceu no outro episódio foi que o Petal Dramon se sacrificou, eliminou as trevas, eliminou a escuridão e criou uma grande floresta, que é quase como se fosse uma espécie de templo, um lugar sagrado para onde os Digimons podem se refugiar, né? Pelo menos essa era a vontade do próprio Petal Dramon quando ele se sacrificou, né? Inclusive o próprio Mushomon, junto com aqueles outros Digimons que estavam junto com ele, aparecem mais uma vez nesse episódio, porque eles estão morando ali. E o que acontece é que muitas digitamas estão aparecendo nessa floresta, então não foi dada bem uma explicação de como essas digitamas estão chegando ali, né? Provavelmente são Digimons que foram destruídos antes por parte da história e tudo mais, mas eu acredito que esse lugar, pessoal, talvez acabe se tornando futuramente uma espécie de cidade do princípio, né? Então, para quem não lembra, a cidade do princípio é basicamente um lugar que apareceu em algumas temporadas do anime, para onde as informações dos Digimons que morreram vão para que eles ganhem uma nova vida, né? Se tornem uma digitama mais uma vez. Então eu acho que essa floresta futuramente, né, principalmente agora, depois da Hikari e da Angelomon terem protegido ela mais uma vez,
ela vai acabar se tornando um novo tipo de cidade do princípio, talvez bem parecido com aquilo que a gente viu em Digimon Frontier, onde era meio que uma floresta cheia de árvores, né? Ali é bem parecido com certeza. Então eu acho que é por isso que aquele lugar estava daquele jeito, né? Então foi bem interessante ver tudo isso aí acontecendo. Eu acho que é uma história que está começando ali, o que foi bem legal. Foi um ponto muito importante para esse episódio, com certeza. E o terceiro ponto importante aqui são os inimigos que apareceram nesse episódio. Então, primeiramente, a gente viu vários Soulmons aparecendo, né? Então, Soulmon bem interessante aí, é uma variação de Bakemon, mas também pode ser considerado uma espécie de evolução para o Bakemon que não mudou de nível, mas ficou um pouco mais forte porque ele tem informações de magos, né? Então ele tem esse chapéu de mago na cabeça dele, o que é bem legal eles terem usado os Soulmons em vez dos Bakemons, né? Assim mostra valor para as variações mais uma vez, essa temporada tem feito isso bastante, o que é muito legal. Mas esses Soulmons estavam meio que trabalhando para um outro Digimon muito poderoso chamado Skubalutimon. Então o Skubalutimon tá aparecendo para vocês aí, né? E ele é um Digimon do nível perfeito que normalmente possui o anticorpo X, né? Ou seja, ele naturalmente já é um Digimon muito forte e também um Digimon muito maligno, pessoal, porque aparentemente ele era um outro Digimon no passado, um Digimon diferente, e ele acabou ganhando essa forma. Eu vou falar disso um pouco mais daqui a pouco, mas o que acontece é que essa nova forma que ele ganha é feita de várias partes de fósseis de um monte de monstros diferentes que viveram no passado do mundo digital. Então ele ganha uma forma bem diferente, com asas e tudo mais, uma forma bem assustadora, bem parecida com o Skullgreymon, por exemplo, né? E ele realmente é assim. Ele é um Digimon bem maligno. Do corpo dele, do Digicore dele, sai meio que um vapor de escuridão que encobre todas as coisas, e ele começa a trazer morte em volta dele, não importa por onde ele passe, e a gente vê isso acontecendo nesse episódio. É uma floresta cheia de vida, é um templo, né, entre aspas, que foi criado pelo Petal Dramon ali para dar vida para os Digimons, como eu disse, que talvez se transforme no futuro numa espécie de cidade do princípio, e o Skubalutimon tá ali trazendo morte, trazendo crueldade, destruindo tudo, né, com aqueles vapores ruins que saem do corpo dele, aquela escuridão, né. O ataque principal dele, inclusive, ele pula em cima dos inimigos e bate com as patas. A gente viu isso sendo feito várias vezes nesse episódio. É um ataque bem simples, mas ajuda ele a espalhar essa escuridão, né? Além desse meio que raio que ele solta da boca dele, assim, coisas do tipo que espalha mais ainda isso daí, né? E o que acontece é que ele era muito, muito forte mesmo, né? A Angelomon já cuidou facilmente de vários Digimons que a gente viu nessa temporada. Os Digimon sagrados são muito, muito fortes. E ela deu um monte de ataques dele que não faziam nada, né? Ela precisou ir até o limite, até quase ela ser destruída. A gente vê ela quase morrendo uma hora. Para proteger aquelas Digitamas, proteger o lugar. Ela estava tendo que lidar com todos os Soulmons que seguravam ela, né? Eram meio que forçados, de certa forma, pelo Skubalutimon, como se fossem servos dele, de alguma forma. E o Skubalutimon destruía os Soulmons para poder atingir ela no caminho. Então era uma coisa, de certa forma, bem planejada ou conectada ali, né? Mas quando ela finalmente chega no absoluto limite, ela finalmente mostra aquela aura da Ophanimon, né? Finalmente, uma aura de Digimon de nível Mega sagrado, muito poderosa, o que não só elimina todos os Digimons malignos que estavam ali, né? Ela até diz para eles descansem em paz, mas é aí que a gente vê a verdadeira face do Skubalutimon, onde aparece uma figura de luz dentro dele, e aquele ali é o próprio Balutimon mesmo, né? Que seria a forma anterior de evolução para o Skubalutimon, que era uma forma do bem, boa, que inclusive trabalha para os Digimon sagrados, né, para o Panteão dos Anjos muitas vezes. Então foi incrível eles mostrarem isso dessa forma, ela trazendo paz para a alma daquele Digimon que tinha sido corrompida por algum motivo, talvez ele tenha sido forçado a fazer coisas ruins, talvez Digimons malignos pegaram ele como fizeram com o Angemon no passado. Então muita coisa muito incrível, eu gostei bastante desse desfecho para esse inimigo nesse episódio. Mais uma vez, um inimigo bem legal que aparece em episódios focados na Hikari. Faz sentido, afinal de contas, eles têm que lidar com o Digimon da luz, né? Então, galera, eu gostei bastante desse episódio, né? Muitos animadores únicos dessa temporada trabalharam nesse episódio também. A gente vê porque os traços estavam bem diferentes de outros episódios que a gente vê, mas eu gostei bastante com certeza. O inimigo foi muito legal, a batalha contra a Angelomon foi muito legal. A gente vê essa aura da Ophanimon mostrando que muito em breve ela vai aparecer como Ophanimon mesmo, que é muito incrível. Para quem gosta da Ophanimon, deve ter sido um grande presente, né, de certa forma, bem legal aí, né?
É uma temporada onde a gente vai ver a Holy Dramon e a Ufanimon aparecendo as duas como nível Mega para linha evolutiva da Teiyumon, o que é muito, muito legal. E daí então a gente teve o desfecho, né? Todo mundo ficou bem, eles têm que ir embora e tudo mais. Inclusive eu não mencionei, mas o Taichi apareceu nesse episódio mais uma vez na sua jornada, deu uma ajuda, protegeu ali as Digitamas também junto com eles, mas ele não teve quase importância nenhuma, ele só estava ali presente, mas ele não fez nada, né? A Hikari com a Teiyumon foram as protagonistas do episódio todo, né? Como o TK e o Patamon também estavam ali, mas eles não fizeram nada demais. Além disso, eles estavam viajando no Komondomon, né? O que é muito legal. A Hikari desenvolveu uma espécie de conexão com o Komondomon desde quando ela cuidou dele, né? Aquele dia lá. Então, todo mundo está viajando com Digimons diferentes, mas a Hikari e o TK ainda estão com o Komondomon, que eu achei muito legal. Mas daí, pessoal, então, esse episódio termina e eu vou falar da prévia agora. Então, como eu vou começar a falar da prévia do próximo episódio agora, vai estar cheio de spoilers aqui. E se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando para vocês não terem problemas com isso. Então, eu vou começar a falar da prévia agora. E o próximo episódio vai ser um episódio focado no Easy. Para quem assistiu até o final do encerramento desse episódio, inclusive, viu que vai aparecer o nível Mega do Tentomon no próximo episódio, né? Ele vai finalmente alcançar o nível de Hércules Kabutrimon. A gente vê alguns Digimons diferentes aparecendo, a gente vê o Datamon, né? Aparentemente o Datamon, que é um Digimon de nível perfeito, vai estar ali meio que no controle de algumas coisas bem ruins que vão estar sendo feitas contra os Digi escolhidos, né? Inclusive a gente vê ele com o Taichi dentro de um tubo verde assim, tentando talvez pegar informações do Digi escolhido para ele mesmo evoluir de alguma forma. A gente vê vários Digimons presos, né? Umas Wamons presas assim, o que me lembrou de certos episódios do Digimon Adventure original, que foi bem legal também. Mas daí a gente vê o Atlas e o Kabutrimon brigando contra um Gran Kuwagamon, né? E o Gran Kuwagamon, sendo a mega dos Kuwagamons normalmente, é um rival para essa linha evolutiva do Tentomon, e a gente sabe que para que ele lide com o Gran Kuwagamon, obviamente ele vai ter que alcançar o nível mega dele, finalmente se tornando o Hércules Kabutrimon, né? Então, bem incrível aí, mais uma vez a batalha da rivalidade entre os Kabutrimon e os Kuwagamon, só que dessa vez no nível mega, mas a gente vai ter que esperar o próximo episódio para ver o que realmente acontece. E daí então a prévia termina. Então, como eu disse, pessoal, eu gostei bastante desse episódio sim, né? A gente teve muito foco na Teiyumon mais uma vez, na Angelomon mais uma vez. A gente viu quase um nível mega para ela, logo logo ela evolui, com certeza. A animação estava legal, a história foi interessante, desenvolveu mais um pouco daqueles Digimons daquela floresta, né? A gente viu coisas que podem até acontecer no futuro desse mundo digital, que foi bem legal. Mas eu quero saber o que vocês acharam do episódio, por favor, deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, se vocês quiserem, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser para estar me ajudando um pouquinho mais. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos e espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.